E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. O seu Filosofando está de volta. Nós aproveitamos a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, que agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras somos voluntários, porém, a Fundação Espírita André Luiz tem equipe de profissionais que trabalham cotidianamente. Por isso, você está recebendo este programa com a qualidade que você merece. Portanto, nós convidamos você a fazer parte da nossa equipe. Faça a sua contribuição hoje mesmo. Ligue para o telefone que está aparecendo aí na tela, que é o 0800 12 18 38, e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. E tem mais. Com a sua contribuição, você também ajuda a manter os inúmeros internados na nossa unidade de longa permanência. Faça parte. 0800 12 18 38. O Filosofando está abordando hoje filosofia espírita e política. Nós encerramos o bloco anterior falando um pouquinho mais acerca da ciência política fundada por Nicolau Maquiavel no século XVI, tendo como inspiração os governos absolutistas de Florença, na pessoa de Lourenço Magnífico, e de César Borgia, em Roma. Maquiavel, ainda hoje, é considerado, através de seus livros, um ícone para muitos políticos de direita, de esquerda e de centro. Dotado de uma sagacidade ímpar, ele planta as raízes que devem fazer florescer o mais forte ou a mais forte das árvores, a do poder absoluto, e que jamais viria ao encontro dos ideais de uma democracia plena. Mais tarde desenvolvido teoricamente nas Américas e na França, por conta das suas revoluções locais. Porém, nesta última, na França, culminando no regime do terror. Nós lembramos que a França teve como inspiração a Revolução Norte-Americana de libertação do Império Britânico. Porém, a Revolução Francesa, que tinha como slogan, lembra-se, igualdade, liberdade e fraternidade, que Kardec comenta tão bem no livro Obras Póstumas, infelizmente redundou no regime de terror que nós conhecemos tão bem e que legou para a história aquela página tão triste da nossa querida França, berço da doutrina espírita. Assim como Maquiavel, outros pensadores abordaram o poder de forma ampla, como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, na França. Thomas Hobbes e John Locke, na Inglaterra. Cada um inserido no seu tempo e culturas, porém com seus braços estendidos ao nosso século XX e XXI, pois não é preciso muito para analisarmos como as suas ideias ainda se encontram inseridas na política global, compondo manuais de conduta perante as massas, como controlá-las e como manter aliados nas difíceis manobras do poder. Diante dos fatos que eu citei, pensemos com Allan Kardec no livro Viagem Espírita em 1862, quando Kardec diz que as sociedades deverão unir-se no mesmo ideal de convivência pacífica e distributiva, onde a solidariedade deva se dar de forma espontânea e digna. O professor Rivaio, profundo conhecedor da alma humana, sabia e sabe, no mundo espiritual, que as relações humanas, para que se concretizem no ideal cristão, teriam que passar por diversas fases e muitas crises, uma vez que grande parte da humanidade ainda é composta por espíritos existencialmente imaturos e, em muitos casos, rebeldes, o que levaria por dedução a julgá-los irresponsáveis,
já que não se prevêem as consequências deste ou daquele ato praticado, mas sim a obtenção, o lucro, a abrangência ou a projeção pessoal, bem como a sagacidade nele aplicados para a manutenção dos seus desejos escusos. Aliás, é o que nós estamos vendo hoje através dos líderes mundiais, infelizmente. Por isso que os benfeitores espirituais sempre evocam as nossas vibrações, as nossas preces, para que eles possam se conscientizar da sua grande responsabilidade diante das nações que dirigem. Pensarmos em ideal cristão e espírita em meio tão controverso pode parecer ingênuo. Porém, o bom espírita, que também é o bom cristão, sabe que o seu papel é o do fermento da parábola de Jesus, que leveda a massa, a grande massa, onde a desonestidade diz respeito ao próximo, à população, ao indivíduo como um todo, como contributo do seu pensamento e posturas ético-morais. Ou seja, respeitando a vida, respeitando a mulher, respeitando o idoso, respeitando a criança, exemplificando com leal e profundo apreço o Evangelho de Jesus, tal como Kardec o fez. Leon Denis, em meio à eclosão de revoltas políticas e da Primeira Guerra Mundial, onde a França sofreu perdas e destruição, preconizava a nobre ação do espírita a viver e exemplificar um socialismo, entre aspas, com base na lei de sociedade. Denis não está se referindo ao socialismo como ideologia, fruto do comunismo gerado lá atrás ou lá na frente por Marx e os seus seguidores. É um socialismo preconizado ali na lei de sociedade, que tal como a lei de igualdade e lei do amor fazem parte da terceira parte do Livro dos Espíritos. No seu livro Socialismo e Espiritismo, diz Leon Denis, destaques da obra: a solidariedade dos seres na comunhão universal é um princípio sagrado no qual devem se inspirar toda a grande obra. Ligados através das nossas vidas, prosseguindo todos em um objetivo comum, nos sentimos unidos por fortes laços e chegaremos com o tempo, através das perfeições realizadas, à formação de uma grande família, diz Leon Denis no livro Socialismo e Espiritismo, que é um livro que nós recomendamos a leitura. E aqui vai uma observação para os espíritas neste momento. Nem durante, nem posteriormente aos conflitos que a França atravessou, os representantes do espiritismo sequer pensaram em fundar partidos políticos sob a legenda espírita, pois sabiam que esta facilmente cairia através dos seus componentes no lugar comum da política vigente. O espiritismo é a síntese do pensamento, é o método de bem viver, de bem conhecer a verdade, de respeitar a si e ao próximo. Jesus jamais se miscuiu nos poderes do seu tempo, imersos em lutas fratricidas de conquista, de supremacia, custasse o que custasse, atribuindo a César o que lhe era devido. Ou seja, não havia condições de diálogo com César, aplacado na sua sede de poder pelo pagamento de impostos, embora injustos e cobrados pela força. Sua luta, a luta de Jesus, era outra, a mesma que seu discípulo fiel Kardec inicia, a do bom combate, seguida de perto por outro guerreiro da paz, Paulo de Tarso. De outros guerreiros da não violência, como Mahatma Gandhi, Luther King, de centenas de milhares de outros em nosso tempo, muitos anônimos. Temos consciência de que o momento atual é de grandes mudanças, de que o espírito é chamado a participar dessas mudanças, mas acima de tudo de que a maior transformação que lhe cabe realizar é a de seu próprio caráter, harmonizando-o com os ensinamentos de Jesus e decodificados por Allan Kardec a sua divina parceria com o Mestre e com os luminares da espiritualidade humana. Fundar partido sob a legenda espírita é jogar o espiritismo nas lutas inglórias, mesquinhas, pretensiosas e menores das arenas políticas, mas é usá-lo como degrau ascensional à arrogância e orgulho pessoais. Nós vamos agora fazer uma pequena pausa para ler
um pequeno trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Leon Denis: recorda-te, diz ele, que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige os teus defeitos, modifica teu caráter, reforça tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. E prossegue Leon Denis no livro Depois da Morte, evocando o nosso tempo. A hora presente é de crise e de renovação. O mundo está em fermentação, a corrupção cresce, a noite estende-se, o perigo é grande. Mas por detrás da sombra vemos a luz, por detrás do perigo, a salvação. Uma sociedade não pode perecer. Se traz em si elementos de decomposição, também possui germes de transformação e de ressurgimento. A decomposição anuncia a morte, mas também precede o renascimento. Pode ser o prelúdio de uma outra vida. Leon Denis, Depois da Morte. Então, como você bem viu, no programa de hoje nós tivemos aqui vários pensadores que deram a sua opinião, a sua visão de mundo temporal. Mas somente os pensadores espíritas da estirpe de um Leon Denis, de um Allan Kardec, de um Camille Flammarion e de tantos outros que colaboraram no crescimento da doutrina espírita, e no nosso país, Bezerra de Menezes, José Herculano Pires, Deolindo Amorim e tantos outros que deixaram um caminho, um rastro de luz para que nós pudéssemos seguir. Então, não vamos nos envolver com as questões políticas do momento. Dizem os espíritos que a vibração, a prece, vale por muitos comentários que possamos fazer. Vamos continuar vibrando pelo nosso Brasil e pelo mundo, porque nós precisamos de paz. E o Filosofando encerra a sua reflexão de hoje, não deixando aqui, sem dúvida nenhuma, não deixando de deixar o convite aqui para que você esteja mais uma vez presente junto às nossas reflexões semanais. Esteja conosco em mais um Filosofando na próxima semana. Até lá!